Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula inaugural, que foi a anterior, dissemos que a partir dos encontros subsequentes, que começam hoje, nós falaríamos de maneira alternada sobre os fundamentos, primeiro da economia como ciência social, desde a sua origem, enquanto linha de pensamento, até a formação de sua estrutura atual na condição de ciência. Isso se dará com ênfase nos ajustes que foram implantados na sua evolução natural durante sua modelagem, até transformá-la no que se define hoje como sendo truque econômico ou pseudociência econômica. No decorrer desse processo, tais ajustes foram implantados visando atender interesses hegemônicos de grupos dominantes e minoritários, que se revezaram ao longo do tempo no poder político, econômico e social, até se firmarem como elite dominante, em detrimento das demais castas populacionais, consideradas como sendo classes inferiores. Depois, na aula seguinte, afirmamos que trataríamos dos princípios que moldam a religião ocidental atual, a partir da comparação das parábolas bíblicas, principalmente nas que afirmam sobre a existência de Deus e suas ações, com as descobertas científicas mais impactantes sobre a vida humana e que delineiam toda a conformação de sua organização econômica, social, política e religiosa da atualidade. Isso tudo com a finalidade de comprovar se há realmente divergência entre os postulados bíblicos e científicos e que impedem que esses campos de estudos possam ser analisados cientificamente, de forma harmônica e que, através desses procedimentos, possam comprovar cientificamente a existência de Deus. Em nossos estudos, mostrar-se-á de maneira científica que Deus realmente existe e que é possível a realização dos estudos sobre sua veracidade por intermédio da política, da religião e da economia concomitantemente. Observa-se que a dificuldade maior não consiste em provar que Deus existe, mas sim de que ele não existe. Demonstraremos que é uma falácia a tese que afirma que política, religião e ciência não se discute. Da parte de nossas investigações, afirma-se que sim, que esses temas são discutíveis num mesmo campo de investigação, porém, devem ser tratados de uma maneira racional, lógica, empírica e verdadeira, por mentes bem treinadas e atualizadas, sem o recurso e o aporte de opiniões, sugestões, intuições e sofismas mirabolantes, tratados de maneira concupiscênica, insana e esquizofrênica. Vale lembrar que essa forma de proceder já existia e que prevaleceu no campo religioso-científico até o século XVIII, quando essa estrutura analítica foi quebrada pelos pensamentos sofistas, baseados em intuições, opiniões e sugestões propostas pelos protestantes, renascentistas, iluministas e positivistas, resultando nessa verdadeira torre de Babel intuitiva, que se verifica nos campos de investigações atuais. Tais opiniões intuitivas já tinham sido profetizadas pelo apóstolo Paulo, ao afirmar que essa é uma falsa ciência, composta de genealogias intermináveis e de opiniões fantasiosas, que não levam a nada, como se tem observado em nosso cotidiano, e que acabou conduzindo a raça humana a 2 guerras mundiais, sem nenhum fundamento racional. Entretanto, isso será tratado na aula posterior, quando nos referirmos exclusivamente sobre os estudos científico-religiosos. Na aula de hoje, passar-se-á a trabalhar de uma maneira simples e clara sobre os artifícios que foram implantados nos fundamentos verdadeiros da economia, enquanto ciência social pura e aplicada, tirando-a de sua vertente natural, visando atender interesses escusos, até transformá-la no que a conhecemos hoje como truques econômicos e que determinam de maneira alienada e cheia de singularidades o modus vivendi da sociedade atual.
mostrar-se-á que absurdos como relação inversa entre salário e lucro, concorrência perfeita, classes superiores versus classes inferiores, economia de esquerda versus economia de direita, crescimento populacional na forma de progressão geométrica versus crescimento de alimentos de maneira aritmética, liberalismo de mercado, acumulação de capital como forma de melhor alocação de recursos, escassez como motivo de otimização de produção, visando geração de riquezas, mercado de papéis ou mercado de capitais, como queiram, não passam de meras frases feitas, intuições, opiniões, sugestões e sofismas, sem nenhum vínculo com a realidade da economia enquanto ciência social pura e aplicada, e que destruíram, por intermédio de suas manipulações irresponsáveis e inconsequentes, toda a base da civilidade atual, levando-a a uma total descaracterização de suas fundamentações analíticas. Isso tudo gerou uma verdadeira catástrofe no meio social, provocando toda forma de impropérios, retratados na proliferação da miséria, fome, guerras e exibicionismos ao extremo, mediante a ostentação do luxo e ganhos desvariosos da parte daqueles privilegiados que contam com toda a blindagem das instituições ditas outorgadas por leis às suas insanidades, como são observados no nosso cotidiano. Conforme frisado acima, não existe economia de direita, nem economia de esquerda, assim como não existe economia reativa, economia criativa ou quaisquer outros tipos de economias que se possam imaginar. A economia é uma ciência só, que se manifesta na forma de ciência econômica pura e aplicada, e que tem sua base de estudo como sendo universal, aplicável a todas as situações que envolvem produção de riquezas e suas implicações racionais. Na sua essência, a economia é formada pelo tripé: política econômica agindo em harmonia com a economia empresarial e que tem a macroeconomia como seu elo operacional. Demais implicações são meras fantasias. Da sua parte, na seara científica, quando se propõe a investigar um determinado tema, como a economia, por exemplo, exige-se que se parta por tal delineamento por intermédio da definição do seu conceito, que perpassa pelo desenvolvimento do tema sob investigação até sua conclusão, de uma maneira harmoniosa, verdadeira e concisa, levando a evolução ao conhecimento de toda a raça humana. No que tange ao início dos nossos debates econômicos, pode-se afirmar que, no que se refere ao conceito de economia, este já passa por um problema crônico de definição, como se observa a seguir. Diz-se que a economia é uma ciência social que tem sua origem na palavra grega oikos nomos, que pode ser traduzida como sendo oikos, casa, nomos, administração, o que faz derivar tal conceito como sendo a economia é a ciência social que tem por função administrar os bens escassos da casa. Como visto acima, essa definição é bem vaga e que diz respeito a uma frase feita, devido à infinidade de abstrações fantasiosas que essa expressão exprime, como, por exemplo, quanto ao próprio conceito de administração. Qual é, afinal, a definição correta do tema administração? Em que contexto ele se associa ao conceito de economia? E a expressão bens, o que são bens? E em quais condições podemos definir um objeto como sendo bem? Por que ele obedece a essa definição no que diz respeito ao atendimento das necessidades da expressão economia? O último questionamento diz respeito à expressão escassez. Qual é, afinal, o conceito de escasso na concepção da economia? Por que se diz que um bem é escasso? Baseado em que se pode afirmar que uma sociedade vai dar preferência ao consumo e à demanda de determinado bem só porque ele é escasso?
Na verdade, ninguém pode afirmar que o indivíduo demandará ou dará preferência ao consumo de um determinado bem só porque ele é escasso. Um exemplo claro disso pode se apresentar numa situação de um indivíduo perdido num deserto. Nessa condição, se ele estiver no meio desse deserto, sem água, e lhe for apresentado uma situação em que ele poderá fazer apenas uma escolha, de uma forma exclusiva, por um diamante de 80 quilates encontrado no meio do deserto de Marte, em um barril de água, que lhe permitirá sair ileso desse deserto, qual escolha ele fará? Pelo barril de água ou pelo diamante do planeta Marte? É lógico que ele optará pela água, jamais pelo diamante, mesmo esse sendo o mais raro do universo. Nesse caso, o que está sendo colocado em jogo aí é a própria vida do indivíduo. Agora, se transferirmos esse indivíduo do deserto para o centro da cidade e com a mesma opção de escolha entre o barril de água ou o diamante de Marte, ou mesmo, se ele for racional e tiver espírito empresarial, continuará optando pelo barril de água e não pelo diamante. Isso porque, se ele pegar essa água e a distribuir entre várias garrafinhas identificadas por meio de um rótulo e vendê-las por R$2 cada uma, supondo que ele tenha conseguido distribuir a água por entre 100 garrafas, no final do dia, ele terá de receita R$200 em dinheiro. Supondo que o custo de cada barril de água seja de apenas R$20, se ele repetir o mesmo sucesso, vendendo toda a água por dia, ele terá acumulado no final da semana um montante de R$1.080 de lucro. O que lhe permitirá acumular no final do mês, considerando-se 24 dias úteis do mês, o total de R$25.920, descontados os custos, o que, é lógico, lhe representará seu lucro líquido. E se ele optar pelo diamante de Marte, pode-se dizer que, de início, o mesmo só terá dores de cabeça com despesas diversas, tais como empréstimos de dinheiro para garantir a posse do diamante, os custos de seguro, garantia de proteção contra riscos diversos, dificuldades de venda, guarda do diamante em cofres fortes, pagamentos de impostos, condições de vendas, cobiça, etc., etc., etc. Por fim, até vendê-lo, quantos giros de capital o vendedor de água terá realizado, fazendo materializar seu lucro de R$25.920 ao mês? Daí decorre que não é a escassez que determina a garantia da venda, e nem mesmo a formação da riqueza, mas sim a utilidade do objeto, e que, por conseguinte, se transformará em um bem necessário para a sociedade. Baseado nessas afirmações, chega-se à conclusão de que o conceito apresentado acima em nada contempla a definição da economia enquanto ciência social pura e aplicada. Em consequência desse resultado, nos encontramos numa situação de vazio quanto ao conceito de economia, o que nos obriga a trabalharmos outras alternativas plausíveis para chegarmos, enfim, à definição final do que seja realmente a ciência econômica. Tal impossibilidade nos remete aos estudos de Platão e a sua preocupação com a criação do que ele chamou de Estado ideal, ou Estado civilizado, apresentado em sua obra A República, e que será tratado na aula seguinte de Economia. Na próxima aula trataremos das questões da religião, para que depois possamos retornar aos temas econômicos. Vale ainda frisar que esses estudos evolucionários tratam-se de trabalhos independentes, exclusivos e sem quaisquer vínculos com universidades, faculdades, partidos políticos, religiões ou seitas, e que visam quebrar paradigmas que há séculos dominam a sociedade global. Conforme frisado, as aulas serão sequenciadas de forma alternada e com duração de, no máximo, 20 minutos, para não gerar desconforto e abuso de tempo aos interessados. Meu nome é Antonino, sou mestre em Economia do Desenvolvimento, especialista em MBA em Gestão Empresarial, Enfoque Gerencial pela FGV do Rio de Janeiro, especialista em Docência no Ensino Superior, expertise em elaboração de projetos
de viabilidade econômica, bacharel em economia, ex-professor, onde trabalhei há mais de 20 anos na área de economia e administração, sou escritor, pesquisador independente, proprietário da empresa Centro Avançado de Economia Política e Empresarial, especializada em consultoria e assessoria política e empresarial, que está ainda em fase de implantação. Para isso, peço-vos que seja membro do meu canal ou contribua com o andamento das aulas, colocando o seu joinha no link abaixo.